é novo, não tinha, sabe? Boa. Tchau, Zé. Fala, galera, aqui da família AMA. Sejam bem-vindos ao nosso podcast de número 3. Estamos aqui novamente gravando para vocês, trazendo conteúdos e dicas, como sempre, descomplicando a saúde para vocês, com uma forma, com entendimento bem bacana, bem fácil, né? Digamos assim, se a gente está descomplicando, é fácil, né, gente? Então vamos lá, trazer recados primeiro. Estamos com novidades, gente. A gente cadastrou novas clínicas dentro da nossa plataforma. A gente está trazendo algumas novidades do nosso aplicativo. Eu não vou falar aqui agora, não posso soltar. Mas a gente está com novidade bacana no nosso aplicativo. Daqui a pouco, quem acompanha a gente, quem assiste aqui vai saber. E sem muitas delongas, vamos continuar. A gente está aqui hoje com uma especialista, uma amiga nossa, uma parceira surreal. Eu acho que é algo que hoje toma de conta, né, do século, ainda mais pós-Covid. É um tema que está muito em voga e o pessoal está cada vez desmistificando mais, está quebrando os tabus, está quebrando os paradigmas, porque antigamente, isso na época dos meus pais, essa especialidade só ia, você tá doido, né? Não, Rihanna? Então hoje isso está se desmistificando, o pessoal está quebrando esse tabu. Então hoje eu trouxe aqui, nós trouxemos a Rihanna, famosa internacional, gente, Rihanna. Eu não poderia perder essa piada. Quando eu ouvi o nome, eu falei, eu vou ter que fazer essa piada. Então hoje a gente está aqui com a Rihanna, ela é psicóloga, é isso mesmo, psicóloga, e ela tem a especialidade em TCC, né, Rihanna? Exatamente. Que é Teoria Cognitiva Comportamental. Então, Rihanna, por favor, se apresente para as câmeras, para o microfone, sem vergonha. Quem é a Rihanna, seu nome completo, sua idade, o que você faz? Certo. Boa noite. Quero agradecer pelo convite, né, de estar aqui hoje. Bom, como vocês sabem, né, eu sou a Rihanna, sou psicóloga, sou especialista na área de terapia comportamental, sou formada já há 6 anos na área, né, meu público atual atendo adolescentes e adultos. Demandas específicas que eu tenho, geralmente, é em transtornos de ansiedade e depressão, né? Mal do século, né, Rihanna? O mal do século. Pós-Covid, então, o negócio tá pegando pesado, né? Sim. A tal da ansiedade tá destruindo. Exatamente. E eu vi que, assim, durante a pandemia, né, também, o meu número de atendimentos aumentou muito, muito, muito. Que as pessoas começaram a observar a importância da terapia, né, na vida delas, de cuidar da saúde mental em si, né? Porque as pessoas tinham esse preconceito, né? Vou pra terapia só quem é doido, então não preciso disso, eu consigo lidar sozinho, né? Então, com a terapia veio desmistificando também esse preconceito que as pessoas têm, né? De saber a importância de cuidar da saúde mental e de saber o papel do psicólogo em si, né? A gente vê isso. Que bom. Isso é realmente interessante, como eu falei, essa quebra de tabu tem trazido benefícios gigantescos para a nossa sociedade. Eu mesmo faço terapia, a gente estava conversando aqui antes, e é super importante, cara. É necessário para todo mundo. Todo mundo tem que fazer. E Rihanna, me conta a sua idade. Você falou, isso não tem esse negócio de vergonha não, tá, gente? Me conta a sua idade, você falou de 7 anos formada. Qual a sua idade? Conta, você tem a cara de novinha. Vamos contar que você entrou na faculdade com 17 mais 7, dá 24 anos. Você está nessa faixa? Conta pra gente. Não. Tenho 30 anos. Não, tá bem. Casada, solteira? Sou casada, né? Inclusive o marido aqui tá pressionando. Inclusive ele tá aqui, Ariel. Tô perguntando só pra fazer um roteiro, tá? Fica tranquilo. Me diz, por que você escolheu psicologia? O que te trouxe pra psicologia? É uma pergunta bem interessante, né? Até porque eu sempre tive essa vontade de ouvir as pessoas, orientar, aconselhar. E as pessoas falaram assim, nossa, você tem um jeito diferente de prestar atenção nas pessoas, né? De estar perto delas, de como ajudar. E eu falei assim, será que realmente isso pra mim? Comecei a pesquisar, né? Mais sobre a área, sobre a psicologia, se tinha a ver realmente comigo, se eu me identificava. E com o tempo eu fui lendo, né, sobre a profissão, sobre a área. E eu fui observando que realmente fazia todo sentido e é aquilo que eu me encontrei. Realmente, hoje eu amo o que eu faço, é isso mesmo. Eu vejo que
não consigo identificar em outra área, né? Até porque eu vi que com esse meu jeito de ouvir as pessoas, esse lado de empatia, né? De se colocar no lugar do outro, eu comecei a ver que esse é o papel fundamental que o psicólogo deve ter, né? Saber ouvir o outro, né? Então eu vi que realmente me fez despertar esse olhar de ver a psicologia e falei assim, caramba, é isso que eu quero, eu me identifico com essa área de humanas, faz totalmente sentido pra mim. Que legal, interessante. E, cara, escutar as pessoas desse tanto, como é que é absorver essa energia e não levar para dentro de casa, não levar para sua vida? Como é que você faz para extrair depois essa energia e ter mesmo só como um profissional, não algo que você trabalha dentro das suas emoções? Como é que você consegue controlar isso hoje? Bom, a gente tem técnicas, né, para isso, a gente acaba aprendendo, né, dentro da faculdade. Da faculdade, nosso processo de formação também. Muitas das coisas a gente saber separar a nossa vida pessoal e profissional, né? Porque, assim, a gente também não pode absorver tudo que o paciente fala. A gente tem que saber realmente, ali no momento da terapia, né, do consultório, de realmente só trabalhar aquilo que ele traz pra gente, né, assim. E não aprofundar tanto, assim, dentro de casa, né, fora do consultório em si. Até pra gente não misturar a área vida pessoal com a profissional, né. Até porque acaba interferindo, né, na nossa vida também, na forma da gente lidar com as coisas. De não ficar absorvendo muito o que o paciente traz, né, de problemática, por exemplo. Tem pacientes que falam muito a questão de relacionamento, de ansiedade, depressão. Se a gente se comover muito com o caso, a gente não consegue trabalhar. Porque a gente vai começar a olhar de uma forma diferente, não uma forma profissional, mas pessoal, né? Então a gente tem que saber separar, assim, realmente. Isso faz sentido? Faz? Não faz? Então eu tenho que saber até onde é meu limite, até onde cabe a mim ali, né? A ajudar a pessoa, até onde cabe a mim também separar. A Rihanna psicóloga e a Rihanna pessoa. Exatamente. Cara, e isso é interessante porque você tem que ser atenciosa, você tem que demonstrar afeto, demonstrar que você está sendo cordial, que você está ali realmente dentro da vida da pessoa, mas você tem que ser... Sim, tem que ser neutra, né? Tem que ser neutra, né? Uhum. E me diz uma coisa aqui, como é que é a questão da fofoca, hein? Não dá vontade de fofocar com o esposo, não, quando você deita na cama, assim? Caraca, amor, aquele caso assim, 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 como é que você controla isso? Conta pra gente. Então, né, a gente tem que manter um sigilo, né? Na maioria não, todos os casos a gente tem que manter um sigilo, né? Porque tem a identidade daquela pessoa ali, né, preservada, então a gente tem que saber ter as cautelas de como a gente falar, como retratar aquele caso. Pra gente falar de uma forma assim mais simples, né, a gente acaba falando de uma forma mais objetiva. Eu atendi hoje um casal, atendi hoje uma mulher, um homem, né, que tratou essa demanda. Até porque a gente também tem que falar em supervisões. A gente tem que ter esse aconselhamento, né, com outros profissionais de como a gente pode ajudar nesse caso, de como a gente pode estar aprofundando sobre o caso. A gente fica assim, tem coisas que não tem como, a gente acaba se segurando, a gente, nossa, tem que falar pra alguém, nem que seja pra um colega de profissão, a gente tem que, relatar, nossa amiga, eu atendi um caso assim e tal, e querendo ou não, a gente tem que ter essa troca, né, entre profissionais, até eu pra gente acredito se que ajudar. como profissional são experiências, né? Sim, sim. É um network dentro do seu setor para engrandecer de conteúdo. Né? Sim, com certeza. Mas realmente é uma coisa assim que a gente fica, caramba, não tem como a gente não compartilhar com o outro, né? O atendimento, ali, a experiência que a gente teve, aquele caso. Que tem casos que realmente a gente tem que saber separar o que realmente cabe a mim atender ali, né? No sentido, se realmente está dentro da minha demanda, do que eu tenho experiência, senão a gente também acaba passando para outros profissionais, né? Porque a gente tem que saber identificar o que faz sentido para mim naquele momento, né? Porque tem casos que realmente eu não tenho experiência, a gente também não tem muito psicológico, tem coisas que mexem com a gente também, né? Então a gente tem que saber o limite de cada coisa, né? Em cada lugar. Me conta aqui de forma assim, como eu falei, né? A gente traz esse podcast para descomplicar a especialidade, para deixar ela de uma forma prática, de uma forma fácil e entendível a qualquer pessoa. Eu até brinquei aqui no nosso primeiro podcast, explica pra gente, de um geral, o que é psicologia, como se você estivesse explicando para uma criança de 5 anos. Certo. A psicologia não é uma ciência, né? Isso ela estuda a mente e o comportamento humano. Com isso a gente vai entendendo
quais são os fatores que contribuem para aquela pessoa ter aquela problemática, aquela doença, os fatores no modo geral, né? Familiar, físico, social, o que está interferindo na vida dela, no modo geral, do que ela está trazendo de problemática ali, que ela não está tendo, que está tendo dificuldade, né, de lidar, de como entender. Então, a psicologia em si, ela faz com que a gente entenda os comportamentos do ser humano, diagnosticando também, né, entendendo sobre as doenças, sobre os transtornos, de como isso a gente pode dar uma qualidade de vida à pessoa, né, tirar aquele sofrimento, aquela dor, entender realmente o que é necessário trabalhar, né, naquele momento, naquela demanda, naquela queixa específica. Então, a gente vê muito a questão do que aquela queixa está trazendo pra gente, né? Se for um caso de ansiedade, tá? O que essa ansiedade está trazendo de dificuldade na sua vida? O que está impactando no trabalho, no relacionamento, né? No convívio social? Então, com isso, a gente vai entendendo esse histórico desse paciente, né? E vendo como a gente pode trabalhar dentro disso, né? Da TCC, da Cognitivo Comportamental. Tem muitas técnicas para a gente entender e a gente analisar o paciente também, né? Dentro dessas técnicas a gente utiliza muito a questão da reestruturação cognitiva. O que é isso? É você mudar o pensamento que você tem, né? Daquele problemática, daquela situação que você traz da queixa específica, né? E vendo como a gente pode ver uma outra realidade, ver um outro sentido que o paciente não está vendo. Então isso vai sendo ensinado na terapia, né? Nos atendimentos, de como a gente pode estar mostrando para o paciente que ele pode mudar aquela realidade, né, mudar aquele modo de ver os problemas e de como isso pode trazer uma qualidade de vida dele. Legal. Hoje existem mais ou menos quantos tipos de abordagem dentro da psicologia? Tem um número assim que... Caramba, são bastantes, assim, eu não sei exatamente agora o... Nomeia pra gente, por favor, se você lembrar, os 5 principais, que hoje eu lembro do TCC, que é a Teoria Cognitiva Comportamental. Isso. Eu sei um pouquinho porque eu já estudei, eu gosto de psicologia. Tem a psicanálise, né? Isso. Tem a Reiki, que trabalha mais com, se eu não me engano, terapia alternativa. Tem uma terapia alternativa, trabalha com imagens, com desenvolvimento da parte criativa. Sim. Tem, o que mais? Jung. Gestalt. Gestalt, eu acho massa pra caramba. Então, o que mais? Mais uma. Jung, Gestalt, análise do comportamento, que é uma outra parecida com a TCC, só que ela também analisa o comportamental, né? Então, vamos só... Acho que são as principais, assim, que a gente costuma ver. TCC, né? Que é a cognitiva, psicanálise, Reiki, Jung e a última? Gestalt. Dentro dessas, como é que você se achou no TCC? Primeiro, por favor, explica para o pessoal que está aqui assistindo o que é o TCC. Você falou um pouquinho, mas o que é o TCC, o que ela se diferencia um pouco das outras e o que te fez escolher ela? Certo. Bom, a TCC, né, ela significa Terapia Cognitivo Comportamental. Ela analisa muito o comportamento da pessoa, do paciente, né, de como aquele comportamento está trazendo prejuízos, quais são as consequências que ele está trazendo na vida dele, como isso pode significar no dia a dia, né, essa dificuldade dele entender o que está gerenciando o problema, né, em si. E ela analisa muito aqui e agora. Assim, a questão que me fez escolher a TCC é porque ela é bem objetiva. Ela costuma ser mais direta ao ponto, né? Tipo assim, tem um problema aqui e tal, o que a gente tem que fazer desse problema? Desmistificar esses pensamentos, analisar essas emoções, entender no todo, né? E pelo fato dela ser objetiva, a gente costuma trazer bons resultados para os pacientes até mais rápido do que as outras, né? As outras costumam demorar mais tempo. A gente não costuma dar um tempo para o paciente, quanto tempo você vai ter melhor? Isso é muito relativo. Cada pessoa é individual, cada pessoa é única, então a gente tem que analisar caso a caso. Isso que eu ia perguntar, já criando um parênteses aqui. Existe um tempo médio para se ter esse tratamento? Quando você dá alta para o seu paciente, existe um tempo médio, mais ou menos, ou não? Cada caso mesmo vai ser um caso? Depende, tudo depende. A gente faz o quê? Um plano de tratamento. Nesse plano de tratamento, a gente estimula o número de sessões que a gente vai usar para fazer o atendimento, né? E aí, com isso, nesse número de atendimentos, se a gente vê que o paciente está melhorando, está evoluindo, ótimo.
aí a gente já vai alcançando e preparando para essa alta. Mas caso contrário, se a gente vê que o paciente ainda está tendo dificuldade, não está evoluindo, não está trazendo uma melhora significativa, né, que a gente espera, aí sim a gente vai ter que aumentar esse prazo. Mas assim, uma regra média geral de acordo com a minha experiência, né, de 3 a 6 meses a gente já vê um resultado legal entre os pacientes sobre a melhora, assim, a alta, né. Mas ao ponto de dar alta já? Geralmente sim, né, não é uma... Não é uma regra. Não é regra. Desculpa. Tranquilo. Não é a regra, mas a gente costuma ver de acordo com as experiências, né, dos casos que a gente atende, ser nessa média. Como eu falei, tudo depende, pode ser para mais ou para menos. Né? Entendi. E na prática, como é que é puxar isso do paciente, de quem está falando com você? Se ele chega ali e não sabe o que é a queixa dele, como é que você aborda tudo isso para trazer com que ele lembre tudo aquilo para começar a trabalhar? Certo. Primeiro de tudo, a gente faz uma psicoeducação, explicando o que ele tem, né, o que ele está sentindo, o que ele está pensando, que dentro da TCC, né, a gente costuma fazer essa breve introdução, né, o que é um sentimento, o que é um pensamento, o que é um comportamento, porque às vezes as pessoas têm a dificuldade de diferenciar, né, do que é uma emoção do que é um pensamento. Geralmente a pessoa fala pensamento é emoção e a emoção é pensamento. Então às vezes a pessoa, ela mesma tem a dificuldade de denominar, né, de como isso pode mostrar o problema dela em si, né. Então a gente acaba fazendo essa psicoeducação primeiro, né, de como a gente pode ensinar o paciente a entender o que está passando, o que ele está sentindo ali no momento, mas aí a gente vai direcionando para um autoconhecimento, né, fazendo perguntas para ele se entender, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que faz sentido para a vida dele, o que ele está buscando na terapia, né, porque às vezes é mais a questão de um autoconhecimento. Que ele está buscando ali, às vezes não precisamente ter um diagnóstico para fazer terapia, né? Sim. Porque às vezes tem gente que, eu tenho que fazer terapia porque eu tenho que ter um diagnóstico para começar uma terapia. Não necessariamente. As pessoas podem ir para fazer um autoconhecimento, né? Tem uma questão de demanda específica, né? Que ela está ali querendo tratar, né? Então, assim, aí ela vai com que a gente, de acordo com o que ela traz, a gente vai direcionando o atendimento, né? Com isso a gente vai trabalhando em cima com perguntas mais... Vai modulando a partir do que vai surgindo. Isso, exatamente. Você não me respondeu, voltando aqui, para a gente manter o link, por que você escolheu a TCC ao invés das outras? Sim, perdão. Por que você se identificou? Eu também te corto o tempo todo, né, gente? Eu tenho que deixar ela falar. A convidada é ela, não sou eu. Conta pra gente o porquê da TCC, por que você se identificou mais com ela. Sim. Por que eu escolhi na TCC? Porque eu sempre me identifiquei com essa área comportamental, né? Eu vi que para mim fazia mais sentido ver esse caminho, e também eu vi que os pacientes tinham uma melhora mais rápida, né, que as outras. E aí fui vendo o sentido que ela traz na vida do paciente, né, no sentido de analisar os pensamentos, comportamentos, as emoções, e eu vi que dentro disso eu consigo desmembrar muitas coisas que algumas outras não têm, né? E eu fui vendo que no meu caso, para mim, fez mais sentido, porque eu vi assim, ela além de ser objetiva, né, ela traz um resultado mais rápido e eu consigo analisar o paciente até em curto prazo, né? E aí com isso me fez a escolher a TCC, porque eu vi que a área comportamental ela é fantástica, né? Então, dentro disso, as técnicas, a forma de como a gente aborda o paciente, de como falar, o que falar, que as outras... Não é que não tenha, mas ela é uma forma mais breve, assim, que não explora tanto. A TCC ela é mais fundamentada, estruturada, que a gente consegue formar esse plano de tratamento, né, mais objetivo e melhor. E só para o pessoal entender, não é que existe uma melhor que a outra. São diferentes, todas têm a sua efetividade, né? Todas chegam à sua conclusão. Sim. Mas é só identificação, não é que essa é melhor, essa é pior. E me explica, Rihanna, todos os perfis, a gente sabe que cada pessoa tem o seu perfil, uma pessoa mais dominante, uma pessoa mais acelerada, isso falando do profissional, né? No caso você. Todas as teorias se encaixam a todos os tipos de pessoas que estão formadas em psicologia, ou você acha que existe uma especialidade que se adeque mais à outra? Por exemplo, a pessoa é mais expressiva, ela vai ser psicanalista, uma pessoa tem um artístico mais elevado, ela vai ser reiki,
Você acha que tem esse encaixe ou qualquer um pode ser qualquer um? Então depende, né? Depende Só de cada tudo caso. depende. É bom demais responder depende, que você foge de tudo, né? Não tá querendo se complicar aqui. Depende. Tem a questão da identificação, né? Que o profissional gosta, realmente vê que faz sentido para ele. E tem a questão também que a abordagem que faz mais sentido e que muitas das vezes dá mais um resultado ali pro paciente, no sentido da TCC. Né? A TCC, a gente vê que hoje em dia muitas pessoas já chegam no consultório já procurando, tem psicólogo nessa área que atende pela TCC, justamente pela a experiência que o paciente tem, né? O resultado que ele teve e como ela trata a problemática do paciente em si, né? Então não tem abordagem melhor ou pior. Tem a questão de como aquele profissional se identifica, né? E de como aquilo ali faz sentido para ele, para o atendimento dele, como ele vê aquele que surte o efeito, né? A melhora. Então depende de cada caso. Resposta final, depende. Tá bom. A gente entende que você não quer se complicar aqui, mas espera, eu tenho uma pergunta para você aqui, daqui a pouco você vai... Conta pra gente, por favor, o que é ansiedade. Hoje virou moda, não entendam no mal falar que as pessoas estão fazendo cena, porque é um caso muito sério, tem ansiedade e eu sei porque eu tenho na pele. Né? Então eu sei o que é isso. Mas todo mundo, eu tenho ansiedade, mas como é que a gente pode descrever o que é ansiedade? Certo. A ansiedade, né, ela é uma emoção normal, que todos nós temos que ter. Não tem problema a gente sentir ansiedade, ela serve para a nossa sobrevivência. Se a gente não sentisse ansiedade, a gente não saberia identificar um medo, uma ameaça, algo perigoso, né, podemos dizer. Então ela serve para a nossa sobrevivência, para a gente identificar o que realmente que está ali, a gente está se sentindo vulnerável em perigo. Então, a ansiedade em si, ela é fundamental para a nossa sobrevivência e para a gente, né, viver. A questão é, quando a gente tem que saber diferenciar quando é uma ansiedade normal e quando é uma ansiedade patológica, né? A ansiedade normal é aquela que todos nós temos, é igual que a gente chegou, né, tem aquela ansiedade de vir, de apresentar, de se preparar, né, de sair de casa e tudo. É normal a gente ter ansiedade, nada daquele certo nervosismo de alguma coisa, que a gente tem algo importante, uma reunião, né, alguma coisa, um evento importante. Então aquela ansiedade antecipatória, ela é boa. Não tem uma coisa que seja ruim. Agora, a ansiedade patológica é aquela que a pessoa tem constantemente, assim, no correr do dia, da semana, ela não consegue controlar, costuma ter aqueles sintomas físicos que a gente costuma denominar, né? Como a falta de ar, coração acelerado. Isso, taquicardia, né? Que é coração acelerado, sentir ofegante. Tem gente que tem problemas gastrointestinais, né? Dor no estômago. Então, assim, quando chega nesse nível, que a gente vê que a pessoa está no nível descontrolado, né? Desproporcional, aí sim a gente tem que ver a questão de uma ajuda psicológica, né? De procurar pelo atendimento e ver que realmente não está normal aquilo ali, né? Está fora da realidade, né, do normal e fora daquilo que realmente a gente precisa ter, né? E quando chega nesse caso, muitas das vezes tem que tomar medicação em alguns casos, né, não necessariamente todos, mas tem que ter um acompanhamento com o psiquiatra também. Interessante. O psicólogo não pode receitar medicamento, certo? Certo. Somente o psiquiatra. Somente o psiquiatra. Mas a gente não quer dizer que a gente não receita, a gente não estuda. A gente também estuda o medicamento, até porque a gente tem que saber os efeitos, né, que traz aquela medicação, como aquela medicação vai agir com aquele caso, com aquela situação específica. Então, como eu falei, tudo depende. Depende do caso. Título do podcast, depende. E como é que é essa relação do psicólogo com o psiquiatra, nessa questão de receitar medicação? O psicólogo indica ou não? Você, no caso, o psicólogo, ou você, de um modo geral, prefere que ele vá diretamente ao psiquiatra? Como é que é essa relação? Existe uma rixa entre as duas especialidades? Olha a cara dela, gente, presta atenção, que ela vai falar depende. Eu tenho certeza. Mas existe essa rixa ou realmente é complementar? Como é que é? Então, é bem complexa essa pergunta, porque realmente existe essa rixa, né? Porque os profissionais, né, da área de psiquiatria, medicina, eles costumam ser muito assim, superiores. Eu sou melhor que vocês, né? Eu estudei, eu sei então como fazer isso.
E acaba que, às vezes, ele não vê a importância do psicólogo em si. Ele acha que só a medicação vai fazer o efeito, alguns, claro, não são todos. E não precisa da terapia, né? Acho que só a medicação vai ser fundamental. Então acaba que o psiquiatra, muitos deles, nem chega a olhar na cara do paciente. Tipo assim, a pessoa chega lá falando assim, tenho esse problema aqui, por exemplo, ansiedade, estou passando por isso na minha família, né? Eu acho que seja importante tratar, não estou me sentindo bem. Aí o psiquiatra vai lá e chega. Toma estalopram que resolve tudo. Toma esse medicamento aqui, esse Ritalina, alguma coisa que vai ajudar. Estalopram 20 miligramas, vai embora. Isso. E aí a gente tem essa questão dessa dificuldade, né, dos psiquiatras serem mais humanos. Porque muitos deles não costumam ter empatia, né, assim, com o profissional ou com o paciente, desculpa. E não tem tempo para aprofundar também, né? Com uma consulta de 15, 20 minutos, eu vejo que não é o tempo suficiente para se aprofundar em realmente. Sim, até para você entender ali o caso, né, como ajudar o paciente em si. E aí esse torna uma grande dificuldade de ter um acolhimento melhor do paciente ali, né, na hora do atendimento. Porque às vezes o paciente está com uma demanda ali muito séria, grave, aí o psiquiatra já vem com essa dificuldade de não escutar direito, não dar atenção, aí já vai o motivo dele desistir do tratamento, por exemplo, de não querer nem tomar medicação e nem fazer a terapia, né? Sim. Então, sim, existe essa dificuldade em muitos médicos, né, psiquiatra, de realmente ser amigos, assim, parceiros, né, de ajudar a gente. E muitos deles têm essa rivalidade, né, de, eu sou melhor, então não preciso de terapia, então, não vou indicar para esse psicólogo, então, enfim. Tem essas questões, né, particulares que a gente vê, mas em grande parte, assim, a gente tem contatos, né, de profissionais que a gente confia, que já, assim, são pessoas que a gente vê tem bons resultados, aí a gente indica para esses profissionais que a gente vê que tem a melhora... Que é confiável, né? Que tem a melhor estimativa. Que tem uma confiança maior. Exatamente. E como é que é a sua relação com medicamentos? Você acha positivo? Ou você indica ir no psiquiatra só em último momento? Como é que você aborda isso? Bom, eu não sou muito a favor de medicação. Eu prefiro que o paciente, né, tente a primeira terapia, faça o tratamento, né, ver que realmente se está evoluindo, está percutindo o efeito, né, e aí se eu ver que nem só com a terapia em si não está dando resultado, aí sim, nesse caso, eu indico, né, para o psiquiatra, para ele tomar a medicação certinha, né, para ter a dosagem lá certa e ter o tratamento adequado. Mas o quanto eu puder não indicar a medicação, eu prefiro, porque eu acho que tem outros métodos que a gente pode fazer, né? Sim. Tratar o paciente, não só com medicação. Então, eu busco ter outras técnicas, né? Dentro da DCC tem muitas técnicas que a gente ensina o paciente a lidar com o problema dele, né? E como resolver, sem a medicação. Aí, se eu ver que realmente o caso dele é sério, é grave, que não tá muito, né? Não tá ajudando muito, aí sim eu passo para psiquiatra. Indica aí no psiquiatra. Interessante. Gente, se cuidem, viu? É sério, porque isso tá cada vez crescendo mais, né? A gente pode considerar aí como a doença do século, a doença mental, a doença emocional. Se tornou algo muito crítico, o pessoal ficar preso dentro de casa, toda essa apreensão de questão do Covid, de algo muito desconhecido. Sim, né? Dentro da minha casa mesmo foi muito assustador, a gente não saber o que fazer. Sai de máscara, não sai de máscara, sai, não sai, tem que sair para trabalhar. Aquela preocupação, chega em casa, faz uma desinfecção, deixa a roupa lá fora. Meus pais já acima de 50, então muito preocupante isso. E eu vejo que só tende a piorar, né, essa questão. O que você considera que dessa questão, como você vê, como eu posso exemplificar isso aqui? Como você enxerga dentro de um contexto, dentro da sociedade, essa questão? Tende a melhorar ou tende a piorar? Eu acredito que tende a melhorar, né? A partir do momento que as pessoas têm um reconhecimento, né, do papel do profissional, né, da psicoterapia, do psicólogo, de como pedir ajuda, de como cuidar da sua saúde mental, a tendência é desmistificar esse preconceito, né? As pessoas verem a importância que ela tem de cuidar, né, dela em si e de como ela pode tratar esse problema que ela tem, né, de como ela
pode ter uma qualidade de vida, sem tanto sofrimento, sem tanta dor. Então eu acredito que a tendência é melhorar, porque as pessoas estão observando a importância do profissional, né? Ainda mais com a pandemia, isso ficou bem claro, de como isso ficou muito evidente, né? De como a gente pode se cuidar, procurar uma ajuda, de ter um apoio, né? Um apoio psicológico, apoio emocional, enfim. Então é necessário sim, eu vejo que a gente precisa cada vez mais tirar esse preconceito, né? E eu vejo que vai cada vez mais expandir as pessoas a procurar atendimento, que eu vejo que quando teve a pandemia, as pessoas não tinham muita coisa que recorrer, né? Sim. No sentido de, tá, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? Teve que se adaptar a isso novo, né? Essa realidade, uma rotina. Muitas pessoas perderam parentes, perderam os empregos, né? Então acaba que as pessoas ficaram realmente desamparadas, né? E aí eu falando assim, caramba, e agora quem que vou recorrer? E aí foi nesse momento que as pessoas observaram, né? Do profissional, psicólogo, de ajudar nesses momentos, né? Até para lidar com o luto, né? Com a perda das pessoas, com a questão da nova rotina, que muitas pessoas têm que se adaptar no home office, com a família, né? O marido, enfim, com a família toda ali. Então, isso foi desafiante, que eu acredito, né? Que muitas pessoas passaram por isso. E, além disso, eu vejo que as pessoas ficaram mais ansiosas, depressivas também, né? Porque foi uma coisa inesperada, que nem todo mundo estava pensando que ia passar, né? Ia ser rápido também. Então acabou que eu vi que as pessoas valorizavam mais o profissional, o psicólogo em si. Legal. E realmente, né? Houve muito essa quebra de tabu. Você falou uma palavra que você me lembra um tema que eu quero puxar aqui, sobre se tornar depressivo, sobre depressão. A depressão, ela é um grau a mais da ansiedade ou são coisas distintas? Eu tenho ansiedade e logo mais eu posso ter depressão ou são coisas distintas? São coisas distintas. O que é a depressão, então? Já que você explicou o que é a ansiedade, o que é a depressão? Pode explicar? A depressão é um quadro que a pessoa se encontra muito triste, né? Isolamento profundo, tem dificuldade de socializar com as pessoas. É um quadro que a pessoa não tem vontade de fazer nada, fica desmotivada com muitas coisas, ela vê que perde o sentido da vida, né? Vê que não quer lutar pelos objetivos dela, realmente acaba perdendo aquela sensação de viver, né? Então acaba que ela realmente não quer mais lutar pelas coisas que ela, né, gostaria de lutar, conquistar, e acaba se isolando, que é a melhor maneira que ela acha que tem que lidar. E aí muitas das vezes as pessoas, quando se isolam, ela não quer procurar ajuda, porque ela acha que ela vai se dar, né, dou conta sozinha, vê que isso seja importante. E muitas vezes ela não quer mostrar que seja fraca, vulnerável, porque às vezes as próprias pessoas da família acabam julgando, né? Falando porque a gente assim, mais isso é frescura. Exatamente, é frescura, para com isso, vai procurar, né? Alguma atividade para fazer. Vai caminhar no parque. Vai caminhar no parque, gastar essa energia, exatamente. E aí, se a gente for para observar, a pessoa está num quadro muito grave, que ela mesmo nem consegue procurar ajuda, nem consegue mesmo buscar uma nova perspectiva de vida, né? Então, por conta disso, ela acaba agravando mais o quadro dela, né? Fazendo com que ela não consegue ter esses recursos, né? Da saúde, da melhora. E aí, quando muitas das vezes, em casos mais sérios, a pessoa tenta suicídio, né? Que ela tenta suicídio, que ela fala assim, recorri todas as minhas alternativas, tentei ajuda, ou então me isolei, porque eu já vi que minha vida não dá certo. Não faz sentido. Por que eu vou continuar, exatamente, sendo que minha família não apoia, não faz. Então, assim, casos graves chega a esse ponto, que é uma coisa bem séria. Então, acaba que a pessoa não sabe muito das vezes pedir ajuda, ou muitas das vezes não reconhece que está em depressão, acha que é uma tristeza, que muitas vezes a pessoa também confunde tristeza com depressão, né? Então acaba que as pessoas também têm essa dificuldade de entender. É o que a gente falou lá no início, o autoconhecimento, né? A pessoa ter o autoconhecimento, né? É uma palavra que já chega em outro tema que eu vou puxar com você, mas que o pessoal também tem um tabu de falar, tem um autoconhecimento, o pessoal vai criando tabu. Mas o que leva a pessoa a chegar no ponto de ter depressão? Então, como eu falei, depende. São vários fatores. Pode ser questão familiar, pode ser questões sociais, né? Um relacionamento. Mas são gatilhos externos que trazem uma tristeza profunda. Exatamente. E a partir daí
São gatilhos externos que contribuem para aquele sofrimento, para aquele problema que ela tem, né? Então, por exemplo, um término de relacionamento. Tem muitas pessoas que sabem lidar super bem, tranquilo, né? Leva a sua vida, cada um segue a sua vida, enfim. Agora tem pessoas que são muito melancólicas, muito emocional, né? Acabam que as pessoas têm essa dificuldade de gerenciar essas emoções, essas mudanças de comportamento, né? Então acaba que muitas pessoas ficam desesperadas, tá? E agora, o que eu tenho que fazer? Né? Estou sozinha, não tenho ninguém para recorrer. Então acaba que seja um gatilho para ela se isolar, né? Seja um gatilho para ela não querer estar mais com ninguém ou não ter mais nenhum relacionamento também, né? Então acaba que isso é bem difícil. Então depende. Pode ser por vários fatores, por exemplo, profissional, né? Os fatores ambientais, a questão, né, da família ali, né, em volta dela, assim, que também contribui para isso. A questão social, né? Os amigos, às vezes não tem poucos amigos, contribui para ela não sentir bem, né? Sentir à vontade. Então, assim, depende. A gente tem que analisar os fatores externos e os internos também, né? O que a pessoa pensa, o que ela sente, como ela se comporta, para levar a esse sintoma, a esse, né, esse transtorno, esse diagnóstico em si. Eu vou te apertar mais um pouquinho. Dentro da prática, como é que vocês conseguem distinguir que já é uma depressão ou é a tristeza, como você colocou? Então, a gente utiliza o nosso livro, né, DSM-5, que é o livro que a gente analisa do Manual do Diagnóstico. Qual é o nome do livro? DSM-5. DSM-5? DSM-5. A DSMC. M5. Tá. Só para ficar bem registrado, para quem quiser ser curioso. DSM-5, que é o Manual dos Transtornos, né, da gente ter diagnóstico. Então lá a gente consegue ver os critérios de avaliação, de como isso a gente pode diferenciar, né, a questão da depressão, da tristeza, da ansiedade, porque tem muitos sintomas que são bem parecidos. E acaba que a gente tem essa dificuldade até pra gente fechar um diagnóstico, né? E ver assim, tá, o que isso faz sentido? Então, dentro dos critérios, dentro do que o paciente traz também no consultório, a gente vai desmistificando, né? Tá, então o que tá mais fazendo sentido e o que realmente cabe ali pro diagnóstico, né? Então, dentro desse manual, tem toda a forma de avaliar o paciente e de como a gente pode entender sobre os sintomas que ele está trazendo no momento. Cara, interessante. Eu nunca vi falar sobre esse livro. E olha, como eu já falei, eu gosto muito da psicologia, comportamento humano, mas nunca vi sobre esse livro. Ele é acessível para todo mundo? É acessível, você pode comprar. Mas assim, é mais específico para os profissionais, né? Porque tem termos... Ele é técnico mesmo, né? Tem coisas que nem todo mundo vai entender se for pegar ali e, né, ser um leigo, entender sobre a matéria ou o assunto. Legal. Cara, interessantíssimo. Só focando, gente, a gente está falando sobre um assunto que está cada vez mais em voga, que é ansiedade, é depressão, a doença mental e emocional. Preste atenção, tome cuidado, isso pode estar mais próximo de você, de mim, do que você imagina. Então, prestar atenção em si, cuidar de você, cuidar do próximo, prestar atenção no próximo, né? É bem interessante isso. Falamos muito de fundamentos, de teorias. Vamos descontrair um pouco. Vou te colocar numa berlinda que, não sei, depende das suas respostas, mas estou aqui para perguntar. Você faz terapia? Sim. Como é um psicólogo fazer terapia? A gente precisa fazer terapia, né? Pra gente, até mesmo a gente lidar com a gente mesmo, com nossas questões pessoais. E também lidar com as questões dos pacientes, que tem casos que a gente lida também na terapia, né? Como fosse uma supervisão. A gente traz o caso, né? E a gente coloca ali para outro profissional mostrar uma outra visão dele, como ele pode estar entendendo aquilo, o que a gente pode trabalhar. Então, assim, aquela via de mão dupla, a gente acaba tendo aquela troca, né? E é necessário, né? Porque a gente acaba ouvindo muitos casos ali pesados, né? Muitas demandas difíceis. E a gente tem que saber gerenciar isso também, né? Não misturar com a nossa vida pessoal, profissional e a gente em si. Então a gente precisa, é necessário, senão a gente também não dá conta. Fica doido. E que tipo de abordagem que você faz hoje? TCC também? Ou tem algo específico para quem já é psicólogo? Como é que é isso? É TCC, né? É minha paixão. É TCC para TCC e aí... É porque acaba me identificando também, acaba eu vendo outras maneiras de eu trabalhar, né? Dentro da terapia, de como eu posso estar buscando outras maneiras de eu trabalhar certos casos.
Então eu acabo aprendendo também, né, com outro profissional e ele aprendendo comigo também. Então, a gente, é uma troca ali troca de mútua, conteúdo. né? Exatamente. Então eu sou suspeita, eu amo TCC, então eu procuro a TCC. E como é que é saber todas as técnicas e tá ali tendo que participar dessa experiência? Deve ser interessante, né? Porque, eu já sei o roteiro desse filme, eu já sei o que vai acontecer, agora ele vai perguntar isso, eu tenho que responder isso. É mais ou menos assim ou não? Realmente você entra pro jogo como paciente e sai como paciente. Você fala na minha terapia? Isso. Então. Não tô perguntando o que você faz lá, é só essa questão mesmo, de como é que é reagir a saber, agora ela vai fazer essa técnica para saber puxar isso ou é um pouquinho diferente? É diferente, assim, porque cada profissional tem a maneira de falar, de abordar, de como trabalhar aquela demanda. Não necessariamente aquela técnica que eu sei também vai trabalhar. Tem casos que eu já fiz terapia com outros profissionais que não trabalham técnicas que eu utilizo, né? Então ela é mais de objetivo, mais de conversa, mais de falar abertamente sem aprofundar tanto. Então acaba que depende muito do como o profissional vê aquilo ali, aquela demanda específica, né? De como ele pode aprofundar. Tem profissionais em si, desculpa, né? Que não trabalham muitas técnicas, né? Não trabalham muitas técnicas, é mais objetivo. Só mais de conversar mesmo em si, né? Então, aí nesses casos que eu falo assim, será que tá usando mesmo a TCC direito? Eu fico meio assim. Fica avaliando já o colega de trabalho. Querendo ou não, indiretamente a gente faz isso. Com certeza, com certeza. Mas é o benchmark, né? A gente está avaliando o mercado para saber o que fazer ou não. Sim. Já que a gente falou de avaliar mercado, eu vou pular para um ponto que eu acredito que seja polêmico entre o meio de vocês. Coaches. Como é que você vê isso? Como é que você enxerga os coaches hoje? Nossa, eu sou contra os coaches, sério. Porque eles acabam, muitas das coisas, pegando sobre a nossa profissão, né? Muitas técnicas, informações de como lidar ali com a pessoa, de como analisar um comportamento, né? De como entender, da forma geral, o ser humano, né? Eu sou contra porque tem coisas que ele utiliza dentro da psicologia e acaba implementando, né, no coaching em si. E eu vejo que... Sem um estudo aprofundado daquilo, né? E é muito breve. Inclusive, a gente já até comentou entre profissionais, né, que eles costumam determinar o tempo que a pessoa vai melhorar. Então, por exemplo, se a pessoa chega lá com ansiedade, aí fala assim, em 10 encontros você vai ter uma melhora. Sendo que isso não garante, né, que a pessoa vai ter essa melhora, assim, nesse prazo. É muito relativo, depende ali de como aquilo ali influencia a pessoa. E acaba que a pessoa também enche muitos olhos, né, quando fala coach. Vou procurar o coach que é melhor psicólogo, né? Porque muitas das vezes a pessoa fala assim, é o resultado mais rápido, eu consigo encontrar a resposta, eu consigo ver a minha evolução. Isso não necessariamente, né? Depende, bem de cada caso, né? Então tem pessoas que podem acabar se frustrando ainda mais, né? De ela chegar no coach e a coach falar uma coisa e ser totalmente diferente do que ela quer ou do que realmente de fato funciona, né? Então, eu não sou a favor do coach, eu não... Porque se der errado, o erro está em você, né? Você que fez errado, não fui eu. Se as 10 sessões não deu certo para você que errou. Exatamente, e então... eles não atingem, vamos dizer assim, aquela responsabilidade que vocês têm, né? Existe hoje algum conselho regulador de coaches, igual existe o CRP para psicologia, CRO de odontologia? Existe alguma coisa que regula eles, que limita ou não? Até onde eu sei, não. É uma prática livre, né? Uma profissão, assim, autônoma, né? Que veio no mercado, realmente vai atrapalhar a gente aqui. Mas realmente atrapalha porque eles não têm o aprofundamento ou atrapalha porque eles têm uma diferenciação? Atrapalha porque tem essa diferenciação, né? Porque justamente, como eu falei, eles acabam tendo esse método mais rápido, né? E prometendo a pessoa que ela vai melhorar naquele período, né? E trazendo outros métodos de avaliar aquela pessoa, de como realmente aquilo faz sentido para ela. Então eles acabam também convencendo, né, que a pessoa vai melhorar naquele curto prazo, quais benefícios que vai ter, qual o sentido que isso vai trazer na vida dela, sendo que não é bem assim, né, que funciona. A gente tem que analisar um todo a pessoa, né, e ver como aquilo ali a gente pode aprofundar de uma forma mais ampla, né, de uma forma mais objetiva. Então acaba que isso
faz com que a pessoa leve isso como algo bom, né? Fala assim, vou indicar para outras pessoas porque deu certo para mim, vai certo para outro, não necessariamente, né? Então depende muito de como isso significa para a pessoa, quais resultados que ela teve, que realmente faz sentido para ela, porque para umas pessoas pode fazer sentido o coach, as outras pode fazer sentido o psicólogo, né? Mas a prática em si a gente vê que não é regular, né? A gente vê que não favorece a gente. Entendi. Mas aí a gente pode falar isso da psicologia também, não? Por quê? Porque se adequa a uns e não se adequa a outros. Sim, exatamente. É mesmo. Então a gente pode utilizar do coach, não de uma forma literal, mas o coach seria um braço da psicologia? Não da forma literal, tipo assim, faz parte, não, mas seria um pequeno trecho ali ou realmente não tem ligação? É melhor não ter ligação? Eu acredito que não deve ter ligação, né? Porque são outros meios que eles vão avaliar, outras maneiras que eles vão abordar, como tratar aquela demanda, aquela coisa específica, né? Então, cada caso é um caso. Então, a gente não pode misturar, até porque, né? Senão vai distorcer aquilo ali que a gente faz, né? Nosso papel em si. Que, inclusive, ele utiliza até, se não me engano, testes que não são regulamentados somente para os psicólogos, coisas nesse sentido, entendeu? E acaba que faz com que a prática deles seja mais invasiva. Porque não está totalmente regulamentado, né? E nós profissionais tem todo um critério, um conselho ali por trás, está avaliando. E um estudo de vários anos, né? Exatamente. De faculdade, de integração das ferramentas e da psicologia em si. Exatamente. E geralmente a gente vê, assim, curso de coach no final de semana. No final de semana, uns dias, você vai ter a formação, você vai poder atuar. E aí não é tão seguro, né? Porque a gente não sabe quem que está dando aquela aula, o que eles estão avaliando, como ele pode estar abordando aquele assunto específico, né? De transtornos, de avaliar o comportamento sobre o ser humano, de uma forma geral. E isso faz com que atrapalhe muitas coisas, a gente até entender a importância do psicólogo, né? Sim. Ou seja, gente, cuidado com os coaches. Exatamente, fica de olho. Porque eu, Douglas, vejo isso como perigoso, né? Sim, perigoso. A pessoa entrar em alguma parte da sua vida, acessar alguma memória e não saber o que fazer com aquilo, né? Sim. Os profissionais estudam 4, 5 anos para saber o que fazer. Então, isso eu vejo como perigoso mesmo. Sim. Então, também cuidado. Também não sou muito fã de coach também, não. O conselho, só de curiosidade, o conselho fala alguma coisa a respeito disso? Sim, já falou, a gente já até entrou contra, né, sobre essa prática, porque realmente traz muitos malefícios, né, até a comunidade, a população em si, né, porque a gente vê que é algo que não está tão regulamentado e pela essa questão, né, dessas consequências de ser muito rápido, de prometer promessas de você melhorar em tantos encontros, como isso faz sentido e que isso realmente faz com que a pessoa melhore, né? Então, sim, teve inclusive debate sobre isso, né? Como a gente pode melhorar e entender melhor sobre essa prática, né? Legal, isso é interessante. Sim. Acredito que quem tiver curiosidade possa se aprofundar mais. Agora, vou voltar a perguntar um pouquinho mais para você de novo. Chega de um pouco de muita teoria aqui, para vocês, né, não ficarem tão... Perdi a palavra. Mas... Me diga, conta pra gente, sem contar o santo, só conta o milagre, um caso engraçado dentro da sua profissão, assim, um negócio assim que você não esquece, aquele negócio, um caso engraçado, um caso cômico que você tem como referência dentro da sua profissão. Certo. É muito engraçado a gente atender, engraçado não, perdão, assim, a gente ter casos de adolescente, né? Chegar no consultório. Muitos deles já chegam assim, eu vim aqui porque eu sou obrigado, minha mãe obrigou, eu vim, né? Tipo, nunca é um problema ele. Já né? Chega assim. E aí, um caso que eu achei engraçado e interessante, assim, nesse sentido, o paciente chegar pra mim e falar assim, eu não preciso falar nada não, não tenho nada pra falar aqui com você não, o problema não sou eu, né? Aí ele ficar calado na sessão. E aí eu tentando explorar, perguntar, saber, né, caso e tudo, como eu posso ajudar o adolescente. E aí ele chegar assim e falar, tá, o problema não sou eu, é minha mãe, você tem que falar com ela. E aí depois que eu tive uma sessão com a mãe, né, que a gente geralmente quando é menor de idade, a gente tem a sessão primeiro com a mãe e depois com o adolescente.
E aí, conhecendo o paciente, né, sabendo da demanda dele específico, eu fui entender que ele tem dificuldade de falar, né, ele é tímido. Então ele acabou falando assim, o problema não é meu. Ele ficava calado. Eu falei, gente, tem alguma coisa de errado, porque não é certo, né? O paciente chegar na sessão e não falar nada, né? Não ter essa ação, não ter uma forma de abordar ali, né? De aprofundar. E aí a mãe falou assim, não, é que eu esqueci de comentar pra você, ele é um tímido, então você tem que ter paciência, não sei o que. Ai, meu Deus, tá explicado. E como é que é esse quebra-gelo? Dá vontade de... Fala, moleque! Dá vontade, faz aí. Fala, menino! Mas a gente, muitas das vezes a gente tem que saber respeitar, né, o paciente. Saber a hora dele falar, sentir a vontade, até porque no consultório é o momento deles, né? Tem que ter aquele acolhimento, deles sentir a vontade. Então, se a gente às vezes pressionar o adolescente, eles vão sentir coagidos, vão sentir invasivos. Então, ele vai falar assim, nossa, eu não vou voltar nesse lugar porque eu me senti ruim, me senti desagradável. Então, a gente tem que realmente respeitar esse espaço deles, né? E entender que na hora certa vai acontecer. Então, claro, a gente tem um manejo, né, de a gente explorar, perguntar, mas se a gente vê que não tá fluindo, que a pessoa não tá falando, então a gente aguarda outros momentos, né, de conversar. Aí, quando é nesse caso, né, a gente também tem outras técnicas. É utilizar coisas lúdicas, jogos, brincadeiras que se ele identifica, né, que aí a gente vai também puxando outras informações, né, buscando outras coisas que ele falando diretamente não teria, né. Interessante. Acho bem legal essa parte do lúdico também. Sim. E agora voltando não, né? Jogando pro outro lado. Tem algum caso, algum diagnóstico, alguma coisa assim que seja realmente pesado, que te marcou? Alguma coisa? Teve, inclusive foi nos primeiros meses assim que eu comecei a atuar, que inclusive eu comecei a atuar numa instituição social como voluntária, né, para ter a experiência, me sentir mais à vontade, assim, para atender. E foi assim, foi até um baque quando a pessoa chegou pra mim, já com um diagnóstico, e aí eu falei, caramba, eu nunca peguei um caso desse sentido, o que eu vou fazer? Então, a pessoa chegou pra mim com um diagnóstico de transtorno de borderline, né? O que é transtorno de borderline? Transtorno de borderline é um transtorno que a pessoa, muitas das vezes, ela tem uma estabilidade emocional, né? Ela não tem aquele amparo, assim, de como lidar com as emoções. Então ela é muito instável, é aquela pessoa tipo 880. Uma hora tá boa, uma hora tá ruim. E uma das causas que ela causa a ter esse transtorno é a instabilidade de relacionamentos. Termina um relacionamento, começa outro, né? Muitas das vezes ela tem a questão de ter esse sentimento de posse, né? De querer sentir a pessoa que é o dono, que ela é a razão dela. Então, um dos casos, assim, que é bem complexo, até pra gente fechar o diagnóstico, porque ele parece muito também com um transtorno bipolar, né? Pela questão da instabilidade do humor, da forma de como analisar o paciente, questão dele sentir, muitas das vezes, instável, né? Emocionalmente também. E aí ele chegou com esse transtorno de personalidade borderline, que, assim, caiu de paraquedas. Eu falei, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Aí fui entender, né, sobre o caso dele, né? Entendi a ficha, peguei ali pra entender. E aí ele falou que um dos motivos que ele estava ali é por conta dos términos do relacionamento dele, né? Que ele já tinha passado por vários. E ele já estava desistindo da vida. Já estava tentando suicídio. E eu falei, caramba, e agora? Peguei a pessoa nesse estado, já tá, tipo, desistindo da vida, já não quer mais nem saber e tá aqui. Porque um dos motivos também que ele estava lá é porque a mãe dele estava, né, incentivando a ele a melhorar e não desistir de tudo, né? E aí eu entrei assim, caramba, ele tá querendo se matar... Ele tá querendo, né, tentar suicídio. Quando a pessoa chega assim, a gente já fica preocupado, porque a gente tem que ter os contatos, né, das pessoas próximas, ali, de emergência, pra qualquer coisa acontecer. E eu fiquei assim, realmente, sem reação. Caramba, o que eu vou fazer nesse situação? E eu com medo de falar uma coisa também, né, pra não machucar ele. E às vezes pode também incentivar ali. Então tem que ter toda uma cautela, né, de como agir com a pessoa, assim, nesse sentido. E aí foi um desafiante, porque eu falei assim, tá, e agora? O que eu tenho que... Como eu lidar com um caso desse, né? Porque era um transtorno novo, que eu não conhecia na época, né? No sentido de área de formação. E eu fui tentando entender qual era o sentido daquilo, né? Por que ele estava tendo esse transtorno e como aquilo ali podia trazer prejuízo na vida dele. E aí foi um dos motivos que eu falei assim, eu tenho que fazer alguma forma dele ver o sentido da vida, né? Dele buscar esse brilho, de ele realmente ver que ele é importante,
né? Que a vida dele não acabou por conta desse relacionamento, né? Que a vida dele tem uma vida para ser seguida, né? E aí, com o tempo, eu fui vendo, assim, que eu fui conseguindo mostrar para ele, né? Que ele podia viver a vida dele sem depender da outra pessoa, né? Dele ter uma vida melhor, estável, e ele poderia seguir a vida dele feliz. E com o tempo, isso foi que fui convencer, né? Fui tentando fazer um manejo ali, como a gente pode lidar, né? Com essa situação. E aí ele falou assim, nossa, caramba, se não fosse você, eu não estaria aqui. Nossa, chega a dar uma... Caramba, eu fiquei assim quando ele falou isso. O olho encheu de água. Realmente isso mudou. Ele falou assim, realmente mudou a forma que eu pensei sobre mim, né? De como isso me significou, como fez sentido na minha vida. Eu falei, caramba, ai, que feliz. Eu fiquei muito... Realmente, eu não cheguei a emocionar, mas... Igual você falou, mexeu comigo, assim, Ô, sabe? gente, não sei se dá pra ver na câmera, mas o olho dela aqui mudou totalmente aqui, observando. Não sei se vai dar pra ver aí, mas o olhinho dela chega... Sim, sim. E foi, assim, um caso bem, tipo, desafiador. Eu falei, caramba, e agora? Como eu vou lidar, né? E eu fiquei muito feliz pelo desfecho, né? Pela forma de como eu conduzi, né? De como isso trouxe também uma experiência muito gratificante pra mim. E como isso me trouxe um resultado na vida dele, né? Dele ver a importância. Você tem noção, inclusive até hoje eu tenho contato dele. Ele fala assim, nossa, você foi uma profissional muito importante na minha vida, fez diferença. Sem você, eu acho que eu não estaria aqui. Eu falei, ai meu Deus. Que legal, isso é bem interessante. Se me surgiu uma questão agora que você falou. Como é que é essa relação? O profissional, o psicólogo, ele pode se tornar amigo do paciente ou não é tão ético? Você pode consultar amigo ou parente? Como é que funciona isso? Não pode consultar amigos nem parente. Inclusive o pessoal da família fala assim, quero consultar com você, quero não sei o que. Não pode, é antiético, até por questão do vínculo, né? Porque a gente tem um vínculo com a pessoa. Então não vai fluir ali a terapia, não vai ter aquele andamento profissional. Vai ser mais como um acompanhamento, né? Aconselhamento ali, que não é adequado para ajudar a pessoa, né? Certo. Então, por conta disso, a gente tem que saber separar, realmente. Quando é nesses casos assim, de amigo, parente, a gente indica para outro profissional, né, para ele ter esse acompanhamento, porque realmente não flui. E o caso de você virar amigo do paciente, existe ou vocês realmente são instruídos a Então, a gente não ter relação? pode ter relação no sentido, né, profissional ali, claro, mas se for um caso, assim, que a gente possa ter, assim, de amizade, não impede, mas a gente tem que separar a vida pessoal e profissional. Né? A gente não pode misturar, porque... Isso que é o difícil. Sim. Se for um paciente, por exemplo, que já recebeu alta, né? E ele quer manter um contato ali indiretamente, que quer estar próximo da gente, não impede da gente, né? Até porque foi um paciente da gente, a gente sabe do histórico de vida dele. Então a gente pode ter, assim, um contato de amizade, não aquele vínculo, chamar para os lugares, sair assim, que também... Né, conhecer ele no boteco. Vai ser um pouco até antiético, né? Então a gente... Pode ter o contato sim com a pessoa, com o profissional, né? É importante, mas a gente tem que saber separar, né? Cada caso é um caso. A gente não pode ficar fazendo... É realmente ser profissional, né? É diferente de você estar com um amigo, uma pessoa íntima, que realmente você tem intimidade ali, né? Você pode contar tudo, né? E é diferente de outras áreas, por exemplo. Eu tenho uma clínica também, a gente é do cartão, tem outras empresas. O meu cliente, eu saio com ele para beber uma cerveja, ele vai na minha casa, é totalmente diferente. Sim, sim. São relações que... Aí você tá lá, todo profissional, chega lá, começa a chorar lá de tristeza. Gente, a conversa tá ótima aqui, mas já deu o quê? Uns 40 minutos de podcast? Já deu 1 hora de podcast, o tempo voa. O papo tá muito bom, vou já puxando pros finais aqui. Rihanna, antes de tudo, muito obrigado. Surreal o conteúdo, gente. Eu sou fissurado por psicologia, assim como eu estava no podcast passado da fisioterapia, neuromodulação, eu tava parecendo uma criança aqui, tipo assim, vidrado. Hoje também o conteúdo para mim é muito bom porque eu gosto, faço terapia, né, tenho acompanhamento, faço. Eu sigo hoje pela psicanálise, mas eu já fiz TCC. Legal. E é muito importante pra gente fazer nesse mundo que corre pra caramba, nesse mundo acelerado. Trabalho, é importante você tirar um tempo para você e fazer terapia, né? E entender que não é frescura, não é ser doido e tudo mais. Rihanna, nosso sócio Murilo, ele falou alguma coisa a respeito do que é o Família Ama, do que é o Cartão Ama para você?
Bem brevemente, né? Eu gosto de fazer esse convite aqui para as câmeras, que a pessoa geralmente não diz não. Mas a gente tem o nosso projeto que é o Família Ama. O que é o Família Ama? São os nossos profissionais especialistas que estão criando conteúdo e à disposição para tirar dicas. E aqui diante desse vídeo, eu tenho esse convite para você fazer parte como a nossa psicóloga do Família Ama. Então, a gente não aceita não como resposta, ela já está dentro, tá, gente? Então, top, tem um né? convite para você. A gente tem esses profissionais, hoje a gente tem pediatra, a gente tem fono, a gente tem dentista, nutri, que traz conteúdos e dicas do dia a dia e tirando as dúvidas do pessoal que são da nossa plataforma e que nos assistem de outros lugares. É equipe bem multidisciplinar, né? Bem multidisciplinar, a gente traz todo esse conteúdo e tem esse convite estendido a você, vem com a gente. Ok. Me diz, onde a gente te encontra? Eu esqueci de perguntar no início, onde você trabalha, onde você atende, onde a gente pode te encontrar, se você está atendendo particular, só convênio. Conta pra gente, se alguém que está assistindo quiser te procurar, onde te achar. Bom, atendo no Sudoeste, na clínica Reflexão e Movimento. Lá atendo convênio em particular, mas no momento eu estou priorizando mais os particulares, para a questão da demanda mesmo, né, dos convênios. Meu Instagram também, eu tenho Instagram, né, o pcriana.santos, você também pode estar me procurando por lá. É onde meu Instagram profissional, né? Riana Santos. 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 Riana, como é que se escreve Riana? R-I-A-N-A. Não tô te zoando não, é porque se fosse eu escrever Riana da música. Então, Riana.santos. Isso. Lá eu também posto muitos conteúdos relacionados à psicologia, mas especificamente sobre a ansiedade, né? Que é onde eu tenho especialização e onde tenho meu foco maior sobre os meus atendimentos, né? Então, eu atendo por lá, né? Pelo Clínica Reflexão Movimento e também atendo online, né? Legal. Atendo online, se precisar, também tem essa questão. Até por conta, né, que a pandemia proporcionou isso a gente, né? A ser flexível nesse momento. Isso. Legal. A gente sempre coloca aqui nos nossos podcasts uma dica dentro da sua área, da sua especialidade, e uma dica de vida. Então, primeiramente, uma dica dentro da sua especialidade. Uma dica? Uma frase, um motivacional, alguma coisa. Uma frase de efeito. Pode ser uma frase de efeito dentro da sua área ou já de vida, que seja. Tá, então eu vou pensar numa da TCC, né? Porque eu sou suspeita de falar sobre ela. Não acredite em tudo que você pensa. Nem tudo que você pensa tem um porquê e é de verdade. Às vezes é só sua imaginação falando mais forte e você tem que questionar mais sobre seus pensamentos e entender melhor o que ele está dizendo e qual é a verdade. Caraca, pesada essa aí, viu? Pesadíssima, chega, arrepiei. Indica um livro pra gente. Indica que você considera essencial a leitura. Em que sentido? Da vida. No modo geral? De tudo. Se você quiser na área da psicologia, no modo geral. Um livro que você considera obrigatória a leitura. Eu sou suspeito de falar do autor Augusto Cury, né? Ele tem muitos livros também relacionados à ansiedade, né? Inclusive um dos livros dele fala assim, como lidar com a ansiedade mal do século, se não me engano é esse título, né? Mas o Augusto Cury, ele tem muitos livros relacionados didáticos ali, objetivos, né? Com uma linguagem clara, que você consegue entender, né? Ele é um deles. E livros de psicologia em si, para quem quiser conhecer mais a psicologia, né? Teorias da psicologia, né? Como entender sobre a psicologia, quais são as abordagens, né? De como entender o que faz sentido, o que não faz, o que se identifica. Até para você ter uma breve introdução, né? Se você tem interesse de conhecer mais sobre psicologia. São um deles, né? Um dos mil. Dos mil aqui. Que eu considero importante. São vários, mas acho que um deles está. Pessoal, é isso. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Espero que tenham gostado. Compartilha, curte, se inscreve aí no nosso canal, no nosso Instagram. Segue a psicóloga profissional, doutora Riana. Vai ser engrandecedor e seja bem-vinda à Família Ama. Obrigada. Muitíssimo obrigado por estar participando com a gente. Por dispor da sua atenção, do seu conteúdo, do seu tempo, que eu acredito que seja o mais valioso, né? É o tempo. Sim. Então, muitíssimo obrigado por estar participando com a gente.
Quero deixar um abraço aqui pro Ariel, esposo, que está aqui acompanhando. Um abraço pro Murilo, que está aqui fazendo a parte make, só fica aqui no back-office. Eu já falei, né? Ele não gosta de aparecer nas câmeras. Mas é isso. Muito obrigado. Fiquem aí. O nosso abraço, fica aí as nossas dicas de hoje. Sucesso. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.